Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um projeto live que na manhã de hoje recebe um convidado especialíssimo, o professor Marco Jobim. Jobim é mestre pela Universidade Luterana do Brasil, doutor pela PUC do Rio Grande do Sul, pós-doutor pela Universidade Federal do Paraná, professor do PPGD da PUC do Rio Grande do Sul, advogado e uma das maiores referências que temos sobre processo civil, processo estrutural. Eu vou dando sempre aqueles 2 minutinhos para vocês ingressarem na live para a gente poder receber com casa cheia o convidado de hoje. Muito obrigado. É mesmo uma live super aguardada. Lembrando que a live permanecerá disponível aqui no meu Instagram por 24 horas. Então, se você não puder nos acompanhar até o final, se chegou depois, terá a oportunidade de recuperar na íntegra as informações do professor Jobim pelo prazo de 24 horas. Vamos lá? Oh, bom dia, maestro. E aí, como é que tá? Tudo bem contigo? Tudo bem. Tava apresentando aqui o teu currículo e destacando a tua atuação aí no PPGD da PUC. Também destacando que você é uma das referências que temos no país em processo estrutural. Faltou ainda informar que o tema da nossa live, e aí vamos tratar das medidas estruturantes. Aliás, que foi tema da sua tese de doutorado. Eu tenho ela aqui, né? Deixa eu apresentar para o pessoal, ó. Maravilha. Marquinhos, veja, esse é um projeto que visa levar informações críticas e atualizadas para todo mundo que hoje está em casa. A live tem servido como instrumento, então, para a gente divulgar as ideias e os livros dos amigos, mas também para levar uma mensagem crítica e atualizada de forma mais leve. Eu conduzo a live no formato de entrevista para te franquear a palavra por mais tempo. Então, eu farei aqui 5, 6 perguntas, mas o espaço é todo seu. Você é estrela da live. É uma honra tê-lo conosco aqui nesse projeto. Obrigado, muito agradecido ao professor Marcelo Ribeiro, meu querido amigo, né, que ao longo dos últimos anos tem mantido um grande diálogo aí com a PUC do Rio Grande do Sul, é nosso professor aqui, nosso palestrante, fez pós-doutorado aqui, né, com a supervisão do professor Ingo Sarlet, então, né, mais do que uma alegria poder estar aqui hoje participando dessa live, que eu tenho assistido algumas quando eu posso e vejo o compromisso do professor com as entrevistas, né? Porque uma coisa é chegar aqui e fazer meia dúzia de perguntas sobre um tema que o outro trabalhou e que o professor que está entrevistando conhece, ampassando o tema. Não, pelo que eu tenho visto, as lives do professor Marcelo Ribeiro, ele tem estudado profundamente cada uma das lives antes de fazer o trabalho. Então, né, eu só tenho aqui a parabenizar, dizer Obrigado, amigo. que eu demorei para aceitar. Na verdade, eu estou devendo um monte, né, porque a quarentena nos faz pensar em outras coisas, né, que a gente, enfim, fica esquecido pelas atividades presenciais intensas que a gente tem, né? E uma É delas é a verdade. família, né? A família conta muito nesse horário e eu tenho tentado nesses dias estar o mais perto possível dos meus filhos, da minha esposa e virtualmente dos meus irmãos e do meu pai e da minha mãe, para que a gente possa, enfim, curtir isso de uma forma, né, menos traumática possível. Mas, enfim, né, vou tentar fazer mais lives né, e quem sabe aí uma segunda entrando um pouco mais no tema, né? O Beck disse que agora que você fez a primeira live comigo aqui, que já há um precedente. Tem gente marcando live contigo até pro final do ano que vem. É só por intimação pública, né? Porque, na verdade, eu e o professor Marcelo, a gente já vinha conversando há um tempo e ele me pedindo uma data, me pedindo uma data, me pedindo uma data, e eu só me esquivando, né? Eu só fugindo, só fugindo. E aí eu inventei de entrar na live do professor Ingo na semana passada, e aí a intimação foi pública e que nem disse o professor Flávio, né? Aí não O tem como Flávio ter. disse que o comparecimento espontâneo já ia suprir, que não tinha jeito mais.
o comparecimento espontâneo supriu a intimação, né? E assim, enfim. Então, obrigado, agradeço aos amigos que estão aí. Eu sei, bom, Marco e Marcelo, né? A amizade nos dá né, essa possibilidade. Eu estou vendo que tem alguns amigos aí, Marcelo, que eles estão pura e simplesmente, né, para tentar captar uma foto para fazer um meme depois, tá? Eu vi que tem bandido aí. Ah, é? Eu vi que tem bandido aí. Mas, enfim, aos não bandidos, pelo que eu estou vendo aqui, né, o meu muito bom dia também aos alunos de graduação, especialização, mestrado, doutorado, que eu estou vendo que também estão presentes, ao Beck, ao Léo, enfim, não sei quem é que está mais aqui, que eu só consigo ver entrando, né? Enfim, Tem gente que já nos acompanha aqui de Portugal, professor Luiz Madeira. Sua live já está internacional, meu amigo. Uhum. O Atali, que é nosso doutor, né? Nosso possível doutorando, futuro doutorando, enfim. Olha, legal. Marquinhos, eu já te faço aqui a primeira provocação. Eu li a tua tese, tu sabes disso. É uma preocupação que tenho para emprestar, inclusive, qualidade às perguntas que são formuladas a cada um dos convidados. E também é uma oportunidade que tenho de seguir aprendendo com os colegas, com os amigos. Eu li a tua tese, a gente já conversou sobre isso. Queria que você compartilhasse um pouquinho dessa tua experiência com os nossos seguidores ou com os nossos telespectadores, né? E aí já te faço uma primeira provocação e eu queria saber como é que foi pensada a tese, para você falar sobre as medidas estruturantes. Tá. Então, iniciando, né? Obrigado pela pergunta, porque eu acho que essa é uma pergunta importante quando a gente tem um público também de mestrandos e doutorandos que às vezes, né, ficam um pouco perdidos na escolha do tema e que precisam, então, às vezes, né, ouvir alguém que tenha defendido uma tese anterior e a história pela qual acabou trilhando aquela escolha daquele problema, daquela hipótese, enfim. Né? Então, a história, como a gente tem uns 40, 45 minutos, não é só ela, obviamente, mas ela é, assim, interessante porque mostra os dramas que a gente passa num programa de pós-graduação, muitas vezes. E isso, então, deságua, então, naquilo que a gente veio a estudar e, posteriormente, a publicar esse livro aí, certo? Eu ingressei no meu doutorado em 2009 com uma tese totalmente diferente, Marcelo. Como eu tinha trabalhado na minha dissertação de mestrado o tempo do processo na Itália e no Brasil, eu quis alargar o campo de pesquisa e trabalhar mais 3 países da Europa e as relações com o tempo do processo. O tempo do processo e o tempo no processo, que eu acho que é interessante, né, sempre fazer essa referência. E eu estou, né, em 2010, dando aula numa universidade aqui do Rio Grande do Sul, e a gente convidou o professor Daniel Mitigeiro para uma aula magna. E eu fui buscar ele em casa e a gente estava indo para a universidade. E ele me questionou que eu estava pesquisando um doutorado. E eu falei, não, agora eu vou complementar os meus estudos sobre o tempo do processo e vou trabalhar agora com Espanha, com Inglaterra, enfim, com Portugal. E ele falou, não, Marco, esquece. Trabalha algo que tu não tenha trabalhado ainda no mestrado. Primeiro, tem o perigo de começar a ficar viciado naquela tua pesquisa anterior. E segundo, no nível que tu trabalhou no mestrado, né, o tempo, dificilmente tu vai agregar muita coisa no doutorado. Porque teu livro é bem completo, enfim, passa por várias, né, questões relacionadas ao tempo do e no processo. E eu te sugiro que tu esqueça esse tema e vá para outro. E vê bem que um andar de carro te abre muitas oportunidades e uma frase, às vezes, que tu precisa ouvir é mais do que necessário para tu romper um pouco com o passado. E aí, então, comecei a ter as aulas de doutorado com o nosso maestro, o professor José Maria Rosa Tessainer, e me apaixonei pelo processo objetivo. Então, começamos a ter ali as aulas relacionadas ao controle abstrato de condicionalidade, e eu gostei muito da DPF. Tanto que, na época, eu fiz alguns artigos relacionados a ela e gostei muito de trabalhar com arguição de descumprimento de preceito fundamental. E aí eu tinha criado, já estou em 2000, ao pavor, já estou em 2011, né? Tinha criado 2 teses, né? 2 teses ligadas à arguição de descumprimento de preceito fundamental. Uma, se ela poderia ser em tese algo que pudesse
ser movido em face do preâmbulo da Constituição Federal, porque tinha uma discussão se o preâmbulo tinha força normativa ou não, que ainda existe. E uma segunda, trabalhar ela como sucedânea de uma ação rescisória. Certo? Em 2012, as duas teses foram derrubadas. Olha o drama. Nossa. Entrei com uma. É um pesadelo para quem está escrevendo a tese e compromisso com a originalidade. Pensei em outra em 2000, pensei em duas ali por 2011, e no início de 2012 as duas são derrubadas. E aí, um professor, querido amigo, o professor Germano Schwartz, ele me liga em março de 2012, me convidando para algo que era irrecusável, que era o seguinte: eu fazer parte de um projeto para um programa de mestrado que possivelmente iria sair em 2013. Daí ele só pediu uma coisa para mim. Eu estava recém no segundo ano de doutorado, né? Tu tem que me entregar o diploma em dezembro desse ano, 2012. Você tinha que adiantar, sendo que praticamente começando do zero, porque... Isso, adiantar 1 ano e 3 meses a pesquisa, né? E aí eu fiquei naquela... Até ele já deu a resposta quando ele me convidou, né? Ele disse: olha, Marco, eu estou te oferecendo algo que é o sonho de qualquer pesquisador, que é dar aula no mestrado e doutorado. Existem mais pesquisadores do que mestrados e doutorados. Então, vou te dar algo que tu pode, eventualmente, né, conseguir ele na frente, ou tu pode nunca conseguir. Então, eu já vou te adiantando a pesquisa. E aí eu liguei para o Tessainer, né? Falei: professor, eu tenho que dar uma resposta para o professor Germano até hoje, mas ele me ofereceu tal coisa, né? Um emprego com 40 horas para o ano que vem começar a pesquisar na Universidade de La Salle, tal. E eu não tenho o que dizer. E o Tex, como a gente conhece muito o objetivo, falou: diz sim e vem para cá conversar. Que nós vamos descobrir tua tese hoje. E tu vai fazer isso até novembro, vai entregar em dezembro. E aí, então, né, eu liguei para o professor Germano, disse sim, fui lá para a garagem do professor Tessai, né, e começamos a discutir. E ele perguntou: Marco, tu tem alguma ideia? E eu falei: olha, professor, eu li um cara esses dias, né? Eu li um professor esses dias, que eu achei um professor muito progressista, né, para aquilo que a gente tem de processo civil hoje. Eu li um livro chamado Por um Novo Processo Civil, do professor Owen Fiss, que é externo professor de... E ele traz algumas ideias ali que eu não vi ainda serem, né, debatidas em nível de tese, de doutorado, aqui ainda no Brasil. E aí eu comecei a explicar para o professor Tessainer, né, o que eram as structural reforms e outras coisas mais. Ele achou muito interessante, né? Como sempre, né, o professor Tessainer, a primeira coisa, eu não concordo, mas não te tira a possibilidade de pesquisar, né? Então, a partir daí, nasceu, então, né, na garagem da casa do professor Tessainer, assim, rapidamente, um tema que eu deveria começar a pesquisar do zero e defender até novembro, para que em dezembro eu tivesse o diploma, para que pudesse ser realizado a PCN, né, que é o documento de realização dos mestrados e doutorados aqui no Brasil, para CAPES, com o meu nome, mas tinha que ter o diploma. Então, assim nasceu, né, toda essa questão da escolha do meu doutorado, da minha tese, do meu tema de pesquisa. Fantástico, Marquinhos. Aí, muitas lições. A primeira é de que boas ideias às vezes ocorrem em momentos simples, como um caminhar, um andar de carro, uma conversa informal. Outra lição que eu tiro do seu relato é de que a generosidade sempre nos move, né? A compreensão, a generosidade, a empatia, porque ninguém se faz ou é sozinho na vida. Isso é fantástico. Eu acho que é uma das grandes lições que você gentilmente compartilha com todo mundo que está nos acompanhando. Isso é maravilhoso, vindo de alguém que no meio acadêmico está consagrado, como é o teu caso. Isso incentiva novos pesquisadores. Eu queria aproveitar o nosso espaço para já lhe fazer uma segunda provocação. Considerando o tema, né, das medidas estruturantes, e eu sei da tua preocupação com o histórico, de onde veio, como é que a gente vai adaptando, compreendendo isso, há muitos alunos que nos acompanham, há muitos colegas, professores, pesquisadores, mas há também muitos alunos que nos acompanham aqui. E eu queria que você, eu sei que o tempo não é o ideal, mas queria que você já me desse aqui uma noção do que a gente pode compreender como medida estruturante, para a partir daí você poder desenvolver o histórico da sua pesquisa no doutorado. Tá. Assim, uma das frases que o professor Tessainer sempre disse, desde que começou a me orientar, foi a seguinte: o teu problema não vai ser escrever a tese.
O teu problema é se a tese pegar. Porque se a tese pegar, tu não vai parar nunca mais, né, de falar sobre o tema. É a genialidade do professor Tessari, sempre foi. O problema não é escrever a tese. A tese eu sei que tu vai fazer. O problema é o seguinte, se pegar, tu vai passar o resto da vida palestrando sobre isso. Então, eu criei um modo próprio de tentar explicar, né, as medidas estruturantes que veio a partir de todo esse arcabouço histórico que eu trabalhei no capítulo 1º, né, da tese, que é uma sequência de casos, até que se chegue aos anos 50 do ano passado, no caso, medidas, né, que eu chamei. Marquinhos, ó, como eu tinha previsto, acho que é o fone que não está. Você me ouve bem? Não? Só um minuto. Ah, tá. Eu tinha previsto o excesso de comentários e acessos. Eu vou encaminhar a nova solicitação para o Marquinhos aqui. Oi. Aí, voltamos. Não disse que esse gravou, mas não disse que os comentários iam acabar derrubando a tua live. Ó, farei o seguinte aqui, eu vou momentaneamente desativar os comentários porque a gente ganha estabilidade na conexão, tá certo? Uhum. Pronto, eu te perguntava o que a gente pode compreender por medidas estruturantes. E aí tu me falava já do primeiro capítulo da tua tese, que é fantástico e tem uma preocupação com o acompanhamento histórico da construção, desde o Judicial Review, e você passa por 3 casos emblemáticos da Suprema Corte Americana, e eu queria que você me desse aqui uma noção do que a gente pode compreender como medidas estruturantes, para que a partir daí você possa desenvolver o raciocínio puxando o histórico da construção desse conceito. Tá, maravilha. Então, eu acho que eu estava exatamente tentando explicar, né, o fato de que para falar desse tema inicial, né, para falar desse momento inicial, que vai desembocar lá na frente, que não é o assunto de hoje, que o professor Arenhard, que o professor Léo, o professor Fred já falaram nessas últimas lives, no processo estrutural. Certo? Então, eu tento trazer um pouquinho antes, para que, principalmente aqueles que trabalham pela primeira vez com a pesquisa e com o assunto, possam se dar conta do que a gente está trabalhando quando fala nesse tipo de processo. Certo. Então, eu fiz um momento próprio de como eu palestro sobre isso. Então, eu faço ao contrário. Para que se compreenda melhor, eu faço o retrospecto até chegar nas medidas. Uhum. Porque se eu disser as medidas antes de tudo, eu acho que vai ficar sem conexão. Esses dias, inclusive, estava eu, o professor Sérgio e o professor Vitorelli num evento aqui no Tribunal Regional Federal para desembargadores e para juízes federais. E eu comecei a falar do histórico, né, de tal, e um dos juízes levantou a mão e falou, a gente quer saber o que são as medidas estruturantes. E eu falei, calma, porque, né, eu vou chegar lá, falta 5 minutos. E aí eu acho que, né, o senhor vai ter uma compreensão melhor sobre o tema. Né? Então, assim, eu trabalho praticamente 3 grandes casos para chegar até 1954 e 1955 e o tema das medidas estruturantes na minha obra, certo? A obra, enfim, ela está esgotada. Não sei se eu vou reeditar, Marcelo. Tá? Não sei se vai ser alvo de uma reedição, porque eu acho que aquilo que eu escrevi já é lei hoje, está lá no mercado de junção, então eu não preciso mais reeditar. Então vai ficar mais como uma busca histórica sobre o que eu penso do tema. Certo? O Vitorelli faz uma brincadeira, que eu não sei se é brincadeira ou não, nunca se sabe quando é que o Vitorelli está brincando, né? Que é um grande processualista, ganhou o Capelletti, é fantástico, né?
O Vitorelli faz uma brincadeira que, embora eu esteja totalmente errado, eu fui o primeiro a escrever, que é isso que importa. Sensacional, né? Ele fala dos congressos isso. Olha, o livro do Marco, sensacional, porque foi o primeiro, tá tudo errado. Mas, enfim. Mas foi o primeiro. Porque o professor Vitorelli estuda uns autores que eu não estudo, então, vice-versa. Então, a minha história começa na Suprema Corte dos Estados Unidos em 1857. Isso. Com o julgamento de um caso chamado Dred Scott versus Sandford. Né? Eu arguí o ano passado a tese do Jordão Violim, e ele traz uns casos anteriores que foram julgados não pela Suprema Corte, mas nas outras cortes dos Estados Unidos, que envolviam matéria semelhante. Mas esse é o primeiro grande caso, né, que a gente pode, enfim, comentar sobre um embrião daquilo que lá na frente viria a desembocar nas medidas estruturantes. E o caso é bastante interessante, né? Porque 1857, a gente sabe que a escravidão pegando nos Estados Unidos, né? E existia uma lei, né, que era um Act, que dividia os Estados Unidos em praticamente duas partes. Então a lei era muito precisa, Marcelo. Acima de tal latitude e longitude, havia escravidão. Uhum. Abaixo dessa latitude e longitude, não havia escravidão. Quer ver um negócio interessante? Aquele filme que ganhou o Oscar, 12 anos de escravidão... Você sabe que lendo o primeiro capítulo da sua tese, imediatamente eu fui reportado ao filme 12 anos de escravidão, porque nesse caso que você está comentando, você tem um escravo que trabalha em regiões onde não há escravidão, lá para o norte dos Estados Unidos, depois ele volta para Stanford, do sul, onde há escravidão. E há quem sustente, inclusive, que depois do julgamento desse caso, você teve o início da Guerra Civil Americana. Isso mesmo. Uhum. Esse caso dos 12 anos de escravidão era a realidade da época. Exato. A pessoa ia de um estado para o outro e era considerada escravo ou não. Ele era um baita do empresário, ele era um músico respeitado, ele era um cirurgião num estado em que a escravidão não mais existia, e ia para o outro e acontece o que aconteceu no filme. Exato. Né? Ele era escravo e não tinha conversa. Então existia esse act que dividia em latitudes e longitudes a escravidão. E o Dred Scott era um escravo da família Sandford. E como o Sandford era um médico, ele viajava muito. Ele viajava, né, para os estados que não tinha mais escravidão e voltava para os estados onde tinha escravidão, onde ele tinha sua residência, que era numa fazenda, enfim. E o Dred Scott se deu conta. Boa, pai, só um pouquinho. Se eu andei por estados em que a escravidão não era mais permitida, eu provavelmente não sou mais escravo. E com esse pensamento ele provoca o Poder Judiciário. E não preciso nem dizer da surra que tomou. Né? Em 1857, esse caso, então, chega à Suprema Corte dos Estados Unidos e é, então, julgado à unanimidade, né? Aquilo que vem a ser, talvez, o que alguns doutrinadores chamam da pior decisão da história da Suprema Corte até então. A pior decisão de jurisdição constitucional da história. Eu não acho, tá? Eu acho que tem que ver na época como foi dado os casos. Eu acho ela uma decisão ruim, podia ter sido dada de outra forma, não da forma como foi dada, mas, enfim, né? O mérito em si é antipático. É antipático à época, né? Mas hoje a antipatia toma proporções elevadíssimas. Então eu não posso fazer uma visão totalmente anacrônica também. Você faz uma referência, se eu não me engano, ao Tarufo. O Tarufo diz, espera aí, você precisa ter o contexto histórico, em que momento aquela decisão foi proferida, né? Tem vários historiadores que trabalham com uma péssima decisão e tem alguns historiadores que trabalham, olha, foi a decisão que a época, né, podia ser tomada. De repente, com uma ou outra ressalva, mas enfim, a gente tem que lembrar que é 1857. Exato. E a Suprema Corte toma, então, a posição de que Dred Scott, sendo negro, ele não poderia ter acesso aos tribunais porque ele não era considerado como um ser humano, ele era uma mercadoria, ele era uma coisa. Então, gera antipatia, gera frustração, gera. Hoje, muito mais do que a época. Porque a época era dividida, né? Pelo menos metade. A metade norte achava que estava legal e a metade sul achava que não estava. Veja bem, essa decisão, né,
tomada pela Suprema Corte em 1857, para alguns historiadores, foi o grande estopim da Guerra da Secessão, ou da Guerra Civil Americana, que começou ali 4 anos depois. Uhum. Certo? E que teve como pano de fundo que essa divisão entre escravidão e não escravidão. Tá? Então, né, todo esse contexto histórico ele é narrado no livro, né, por períodos históricos, aí demonstrando, né, que durante a Guerra da Secessão, Abraham Lincoln, então, em 1963, proclama o ato da emancipação. E em 1965, então, a 13ª emenda abole de vez a escravidão. Tudo isso nesses anos que se seguiram depois de Dred Scott. Né? Mas daí a gente tem que fazer uma grande pergunta. O que gerou, ou em quem gerou frustração, o fato de ocorrer em 1963 o ato de emancipação e em 1865 a abolição pela 13ª emenda. Né? Causou, né, frustração em muitos estados, principalmente os estados do sul dos Estados Unidos. Certo. Certo? Porque tinha uma economia mais agrícola e não tão industrial como era nos estados do norte. Então, os estados do sul dos Estados Unidos, porque dependiam muito da mão de obra escrava, né, eles, então, entendiam que aquela tinha sido algo que não poderia ter acontecido e começaram, né, para poder driblar o ato da declaração da abolição da escravidão, criar leis próprias driblando esses atos. Tá? Então, essa história do caso Dred Scott versus Sandford, que chega, então, até esse ápice, que são alguns estados, principalmente do sul dos Estados Unidos, criando atos, né, de separação de negros e brancos, né, dentro de seus estados. Mesmo naquele contexto que são separados, mas iguais. Isso, né? Que vai gerar o segundo caso. Perfeito, perfeito. Ferguson já é o caso do vagão, né? Que você descreve, você descreve muito bem. E tem uma frase que eu acho fantástica, dentre tantas outras, na sua tese, de um indivíduo que você vai relatar no segundo caso, que diz: eu quero testar a constitucionalidade desse ato. Uhum. Mesmo arcando com as consequências. A possibilidade de multa e de prisão, eu quero arcar com a constitucionalidade desse ato. Mas eu queria que você relatasse já esse segundo caso, que é fantástico também. Perfeito. Então, o que a gente tem, né? A gente chega a esse momento histórico em que os estados do sul dos Estados Unidos, em especial eles, começam a criar acts de separação entre negros e brancos. Certo? Uma dessas leis é o Louisiana Separate Car Act, que existia para os vagões de trem de Louisiana. Né? O que a lei dizia? Né? Ora, brancos e negros devem ser separados em vagões de trem, desde que o vagão de trem de branco seja igual ao vagão de trem de negro, que era a doutrina dos separados mas iguais, do separate but equal. Né? Bom, se existiam essas leis em determinados estados relacionadas, então, à separação entre brancos e negros, desde que estivessem em condições de igualdade, né, alguns, principalmente, né, aqueles movimentos negros mais ligados aos movimentos ativistas, né, já começavam a questionar: não, mas isso é inconstitucional, porque a 13ª emenda, né, aboliu a escravidão. Como é que a gente vai, né, poder, em 1890, no final dos 1800, com a 13ª emenda da Constituição de 1865, como é que a gente vai poder conviver com essas desigualdades sociais? E aí um desses heróis que a gente não conhece, a gente conhece muito bem... Os heróis anônimos da história, né? A gente conhece muito bem o pessoal das lives. A gente conhece muito bem quem não tem que conhecer e desconhece quem a gente deveria conhecer. Mesmo o Dred Scott foi um herói nessa época. Então, esse herói sem nome para nós, que é retratado no livro, que se chama Homer Plessy, ele exatamente quer isso. Ele quer questionar a constitucionalidade dessa lei do estado de Louisiana frente à Constituição. E tem um dado interessante sobre o Plessy, que
você traz no livro, é outro dado fantástico. Quer dizer, ele poderia ter se declarado branco, né? E aí, para a época, ele era 7/8 branco. Poderia ter se declarado até branco, mas ele se declara negro no vagão para poder testar a funcionalidade do ato, para dar a cara a tapa. Isso, se vocês forem ver, porque assim, ó, eu dou um curso de quase 12 horas sobre processos estruturais, desde a origem até. A gente está fazendo um bate-papo aqui, né, meio, né, na pressa, assim, para tentarem ter toda a compreensão de como se chega até as medidas estruturantes. Mas, enfim, se vocês forem ver as fotos de Homer Plessy, ele é retratado, né, praticamente como uma pessoa branca, porque ele era 7/8 branco e 1/8 negro. Mas a lei fazia referência a isso. Quem tem 1/8 de negro não pode usar vagão de branco. Mas ele passaria por branco em qualquer lugar. Então, veja bem, ele, Homer Plessy, ele quer questionar a constitucionalidade desse ato. E vai, então, viajar no vagão de trem dos brancos, deixando o vagão de trem dos negros só para as pessoas, né, com a pele negra mesmo. E durante o trajeto, durante a viagem, o bilheteiro chega para pegar o bilhete e ele se declara, olha, é o seguinte, meu nome é Homer Plessy, eu sou 7/8 branco, mas eu tenho 1/8 negro, e eu estou aqui por vontade própria porque eu acho absurdo o que está acontecendo e tal, tal, tal. E o bilheteiro fala, não, o senhor tem que ir lá para o vagão de trás, sob pena de multa e prisão. Ele, então tá, vamos ver. Pagou para ver. Pagou para ver. Né? Pagou para ver. Então ele sai do vagão de trem, depois de parado o trem, né? Vai ser processado e multado por isso, e vai questionar isso até chegar à Suprema Corte em 1896. Veja bem, final dos 1800. Final dos 1800. 1896. Ele vai questionar isso, então, e vai chegar finalmente à Suprema Corte. E em 1896, né, a Suprema Corte julga o famoso caso Plessy versus Ferguson, que, na verdade, foi um grande tiro no pé, né, porque a Suprema Corte não estava ainda preparada para tomar uma posição diferente daquela que ela tomou. Então, quando é julgado esse caso na Suprema Corte dos Estados Unidos, veja bem, aquilo que ainda era, Marcelo, restrito por lei a algumas atividades, ganha pela decisão da Suprema Corte um plus inimaginável. Por quê? Porque tu tem um poder judiciário que desde a formatação, desde os 1800, logo depois de 1803, Marbury versus Madison, sempre foi respeitada até então pela sociedade. Então, se uma Suprema Corte, como é estadunidense, no final de 1800, toma uma decisão dizendo parei, as leis que separam não tem nada de inconstitucional. Você está autorizando vários outros estados a adotarem a mesma postura. E vários outros locais, que não só vagões de trem e aquelas leis que existiam. Perfeito. O recado dado pela Suprema Corte foi o seguinte, não é inconstitucional. Separar brancos e negros, estando eles em condições de igualdade, não é racismo. Não tem nada a ver com racismo. Na verdade, é uma forma de brancos e negros se, né, conviverem de uma forma diferente. Autorizado pela interpretação da Constituição. Autorizado pela interpretação da 13ª emenda. E aí aquilo, veja bem, aquilo que era restrito a alguns locais, toma proporções gigantescas. E vocês vão ver, ao longo de todo o século XX, principalmente o início, e vocês podem ver isso com vários filmes e vários livros sobre isso. Nas escolas, né? Alguns locais sendo espraiado para teatro, para cinema, para restaurantes. Para as escolas. Para as escolas, principalmente, nos bebedouros, no transporte público, para os clubes. Ou seja, aquilo que, né, aqueles movimentos ativistas dos negros achavam que iam conseguir em 1896, deu um efeito rebote. Piorou. Porque agora a doutrina do separate but equals não é só legal, não é só positivada na lei. Para mostrar que nos Estados Unidos tem lei também, né? Não é só precedente. Mas foi, Marcelo,
elevada a uma potência, né, gigantesca, quando a Suprema Corte daquela nação diz, não, é constitucional e se estiver em condições de igualdade, não tem problema nenhuma segregar. Essa é a palavra. Não tem problema nenhuma essa segregação. Bom, então vocês imaginam como é que isso foi um efeito cascata dentro dos Estados Unidos para todos os demais, para todas as demais ambiências que lá existiam. E aí, claro, né, a gente vai caminhar para um terceiro caso, mas eu quero só que você... Né, é bom ver a evolução, né? Em Claro. 1957, então, não havia acesso a negro. Depois, houve o ato de emancipação, a abolição de escravidão, a guerra civil no meio disso tudo, os atos das cortes dos estados, né, principalmente do Sul, separando negros e brancos, e a chancela do Poder Judiciário, né, dizendo que a política dos separados, mas iguais, é constitucional. Bom, imagino que isso aconteceu na sociedade. Você, inclusive, pontua que isso durou aproximadamente 58 anos, né? Essa política, 58 anos. Que vai acabar sendo superada, a gente vai ver um pouco mais à frente agora, com o terceiro caso que você também traz, de forma muito didática. Tem uma curiosidade, uma crítica que eu acho que você propositadamente inseriu ao descrever esse segundo caso. Você diz, separados, mas iguais. Então, no vagão específico, só pessoas brancas podiam sentar e seguir. Mas as babás negras que cuidavam dos filhos dos brancos poderiam ficar lá no vagão. Sim. Então, faz uma crítica com um pouco de ironia ali que eu acho sensacional. Essa precisão aí é impressionante. Né? Se for para auxiliar, você flexibiliza, pero não muito, né? Porque ali tu tá na condição de escrava. Uhum. Tu tá na posição de escrava. Não está sentando porque pagou o bilhete para estar em condição de igualdade. Né? Você se apresenta ali, mas numa condição de escravo, de submissa, para cumprir ordens. Isso. Ver como é que a sociedade era doente, né? Mas, enfim, né? Isso é em 1800. Né? A gente está em 2020 fazendo uma live pelo Instagram, pelo Instagram. Uma coisa também que tu disse que eu acho fantástico, né? Essa decisão do Suprema Corte potencializou essa forma de racismo, dizendo que aquilo seria constitucional, possível, estava permitido. E aí você potencializa isso para diversos outros setores, como você disse muito bem, vai do bebedouro, do teatro, nas escolas a gente vê muito isso, em vários filmes americanos retratam isso. E essa segregação nas escolas vai render já o comentário do terceiro caso, que você pontua muito bem na tua tese. Eu queria que você tratasse desse terceiro caso aí para a gente. Perfeito. A gente tem que averiguar sempre o que está acontecendo na história, né? Claro. Final dos 1800, início dos 1900, os negros estão cada vez mais organizados, né, para a busca dos seus direitos. Né? Esses movimentos ativistas estão cada vez mais organizados em busca de direitos que lhes são assegurados, né, tanto na Constituição como nesses acts, em algum desses acts. Enfim, então, os negros começam a ganhar um espaço que até então não tinham. Né? Eles começam a se sobrepor no esporte, na música, na guerra, na música. O jazz passa a ser, o soul, quer dizer, passa a ser uma das músicas mais escutadas dentro dos Estados Unidos. Enfim, tudo isso vai gerando, né, o fortalecimento a essas organizações e principalmente a NAACP, que é a Associação Nacional dos Negros, né? Que existe uma figura aí que não pode ser esquecida, cujo advogado é o Thurgood Marshall, que vem a ser depois, nos anos 60, o primeiro Justice negro da Suprema Corte dos Estados Unidos. Mas o Thurgood Marshall é o advogado que argui os casos mais complexos dessa associação frente às cortes estaduais, federais e, especialmente, poucas vezes, a Suprema Corte dos Estados Unidos. Você teve uma migração também, Marcos, me parece que do Sul, que tinha raízes escravocratas, para o Norte, onde eles tinham mais liberdade, já tinham mais espaço, e isso acabou no Norte fortalecendo a associação, a consciência. Sim.
E esse advogado, que inclusive tem um filme que retrata o início da carreira dele. Tem vários filmes sobre o Thurgood Marshall, tá? Um é com Chadwick Boseman, que é o nosso Pantera Negra, que ele faz o início da carreira quando ele arguía os casos, lá nos anos 20, relacionados àqueles enforcamentos, né? Aqueles casos em que os negros praticamente não tinham defesa, porque eram condenados sem defesa em alguns estados. E ele ia lá em nome da associação e fazia. Bom, esse advogado, que é o Thurgood Marshall, né, ele é contratado, então, para fazer a arguição desse caso que chega à Suprema Corte para ser julgado em 1954, que se chama Brown versus Board of Education of Topeka, que é, na verdade, o caso que vai gerar grande parte dos debates que a gente conhece sobre o que a gente entende ser hoje o que é processo estrutural. Basicamente, como tu bem referiu ali um pouquinho antes, alguns desses momentos de separados mas iguais se consolidou dentro das escolas públicas, né? Não só em teatro, não só em cinema, não só em transporte público, mas dentro da escola pública ela se transformou em algo que realmente trazia certo desconforto geral para muitas pessoas. Então, uma menina, que é a Brown, né, pergunta para o pai, né? Pai, por que eu tenho que caminhar 3 quilômetros para pegar um ônibus, para ir para uma escola pública, né, totalmente defasada, sem cadeira, sem nada, e os outros colegas, o ônibus recebe em casa, leva para uma escola, com tudo possível. E eles questionaram isso, né, perante o judiciário, e em 1954, então, esse caso é julgado na Suprema Corte dos Estados Unidos. Já vou chegar nele, tá? Após uma série... Não sei quanto tempo a gente tem, mas temos pelo menos mais 13 minutos. Tá. Uma série de coisas que a gente deveria aqui conversar, certo? Então, em 1954, a Suprema Corte dos Estados Unidos vai julgar, possivelmente, Brown versus Board of Education, para tentar dizimar a doutrina dos separados mas iguais, que foi alimentada pela própria Suprema Corte em 1896. 58 anos depois. Certo? Então, a gente vai ter esse julgamento do caso Brown, né, da seguinte forma, Marcelo. Tem um outro nome que a gente tem que colocar aqui na equação. É uma equação, tá? É uma equação. Esse outro nome se chama Earl Warren, tá? Que é o Chief Justice Warren, que cuidou da presidência da Suprema Corte entre 1953 a 1969. Esse cara era um político de natureza. Esse cara era governador do estado da Califórnia. Esse cara, Marcelo, poderia ter sido o presidente da República, mas combinou com o presidente, né, de desistir da eleição, e se o presidente que, em prol do que ele desistiu, fosse eventualmente eleito, ele teria a chance de ir para a Suprema Corte como Chief Justice. E foi o que aconteceu. Tu coloca um político dentro da Suprema Corte sem conhecimento jurídico quase nenhum. Tanto é que ele era, né, alvo de piada dos outros justices, que ele não tinha conhecimento político, mas ele tinha conhecimento de costurar decisões. Sem comparações aqui, viu, Beck? Pelo amor de Deus. Né? Eu não sei quem comparou com quem. Ah, tá. Não, o Beck é bravo, né? Vai fazer coisa que a gente não pode falar. Eu ia estar perguntando aqui quando é a segunda live. A segunda... Não, vai acabar, né? Então, veja bem, esse cara, o Chief Justice Warren, ele precisa desse caso para a vida dele. Mas ele precisa que esse caso seja 9-0. Ele precisa que a Suprema Corte dê uma orientação tão forte quanto aquela que ela deu em 1896. Que foi por unanimidade. Separados mas iguais era constitucional. Ele precisava de 9-0, pessoal, 9-0, porque na Suprema Corte dos Estados Unidos são 9 justices, né? São 9, não 11 como aqui. Mas, enfim, ele precisava costurar uma decisão de 9-0. Não podia ser 5-4. Não, como assim? 4 acham que ainda é constitucional em 1950 essa separados mas iguais? Não. Então, todo esse
esse entremeio que existe do julgamento do caso, é permeado. Marquinhos, deixa eu te passar um recado aqui. A Sabrina também pede outra live. O Rafael está dizendo que tem que ser igual a trilogia do Poderoso Chefão. 3 lives, baita tempo. Tá, olha só. Então, o Chief Justice Warren, ele costura, né, uma decisão de 9-0 para que a Suprema Corte dissesse, da mesma forma como ela disse no passado, que aquilo que havia dito no passado era errado. Uhum. Aquilo que ela tinha dito em 1896 não poderia mais ser uma realidade em 1854. E não foi fácil. Não foi fácil. Por isso que já vamos chegar num epicentro aqui bastante interessante da história das medidas estruturantes. Por isso que Brown 1, julgado em 1954, é uma decisão mais declaratória. E Brown 2, que foi a rearguição em 1955, é uma decisão mais estrutural. Uhum. Tá? Então, vamos lá. Em 1954, então, 53, 54, o Warren está tentando convencer os outros 8 justices de que deveria, então, ser uma decisão unânime e não dividida. O que ele acaba convencendo, perto do julgamento em 1954. E o último a ser convencido é o Justice Robert Jackson, que depois agora tem um livro dele que é The Unpublished Opinion of the Case Brown versus Board of Education. Na opinião pública sobre o caso. Ele não queria ir daquela forma. Principalmente por uma coisa que agora quem gosta de precedentes vai cair da cadeira. Principalmente por uma única razão. Porque de 1896 a 1957, a Suprema Corte confirmou 7 vezes o caso Plessy. 7 vezes. Esse é o nosso precedente. Olha só. Olha o que é de traumático o rompimento de um precedente. Esse é o nosso precedente. Esse seria o leading case aí das medidas estruturantes. Olha só, então, olha só, durante quase 50 anos eles confirmam, eles adentram os anos 20, o século 20, confirmando que separados mas iguais é constitucional. E aí chega em 1954 já não tem mais como. E eles vão ter que então costurar essa decisão em que o Jackson fala o seguinte: eu vou contigo. Olha só, eu vou contigo. Mas tu tem que dar um tempo para a sociedade entender. Senão, não tem como. Porque só julgar, eu não tenho como. Então, essa costura é feita exatamente da diferença do Brown 1 para o Brown 2. Olha, é o seguinte, eu vou dar um tempo para a sociedade. Vamos julgar, vamos. 9-0. Separate but equal é inconstitucional. As escolas públicas têm que ser dessegregadas. Brancos e negros têm que conviver. Eu nem estou falando aqui que era separados, mas não iguais. Separados, mas desiguais. Nem estou entrando nisso ainda. Estou falando só no mérito. Né? No mérito é o seguinte: não dá. Isso aqui é inconstitucional. Certo? E aí, então, o voto diz assim: olha a inteligência do voto, do que eles criaram em 1954. Olha, a Suprema Corte dizendo para a nação: eu sei que eu vou causar trauma. Então, daqui a 1 ano, eu vou rearguir o caso Brown para saber como é que as coisas estão indo. Se por um acaso não estão fazendo conforme a gente declarou aqui, a gente vai ter que tomar medidas excepcionais. Então, quando eles vão rearguir o caso Brown versus Board of Education 2, é quando vem as informações dos ódios dos governadores dos estados do Sul, The Politics of Rage, George Wallace e a não entrada de negros nas faculdades públicas, nas escolas públicas, né? Filmes retratando isso, enfim, né? Tudo isso acontecendo ao largo daquilo que não poderia ter acontecido. E em 1955, então, né? Porque não foi cumprida a decisão de 1954 de uma forma menos incisiva da Corte, a Corte determina, então, a Structural Reform, a reforma estruturante, que eu, enfim, traduzi por medidas estruturantes, né, que foi uma opção minha
e do professor Tessainer, que medidas têm muito a ver com a administração pública, foi pensado isso, no qual ele toma o quê? Medidas adicionais, porque não bastou declarar que negros e brancos deveriam ser dessegregados. Eu deveria, então, aportar medidas excepcionais para que houvesse um conjunto de situações que deixasse eles ao par de igualdade dentro de uma sala de aula. Eu não vou entrar, né, nisso agora, que parece que não vai dar tempo. Mas as medidas estruturantes surgem nesse contexto, da superação de um precedente, que gera trauma. Você coloca, inclusive, muito bem que as relações sociais e políticas, elas não mudam porque tu tens uma decisão judicial informando que o caminho é para a direita, para a esquerda, para cima, enfim. E, inclusive, destaca que, nesse caso, o judiciário acompanhou a implementação, né, dos atos necessários para você superar essa cultura dos segregados mais iguais, que é outro ponto também fantástico da sua tese, Marco. Eu fico muito feliz de ter lido esse trabalho, aprendi demais com ele. Acho que a investigação que você faz histórica é incrível, porque tu tens um cuidado muito grande de contextualizar, né, todo o dado histórico. Você constrói uma narrativa muito didática, muito clara, muito consistente. E tudo isso vai nos dando um embasamento para compreender o que seriam medidas estruturantes, mas de uma maneira tão clara, tão simples, tão didática, que para quem ainda não teve a oportunidade, parece que a gente está lendo um romance. É incrível. Para quem associa as teses como trabalhos excessivamente densos, de difícil leitura, que são para públicos específicos, o livro do Marco é fantástico, maravilhoso. Fica a minha recomendação. Eu fico muito feliz de ter lido e mais feliz ainda de, pela live, ter a oportunidade de apresentar suas ideias, o seu brilhantismo para todo mundo que nos acompanha. É uma pena que a gente não tenha mais do que uma hora para poder seguir com esse bate-papo. Eu, infelizmente, não consigo ler todas as mensagens de carinho que você recebeu, porque são muitas e estão subindo diversas, mas tem a Sabrina, o Beclaut, o Rafa, muitos amigos nossos que nos acompanham, o Fabrício. Do Piauí. Eu já vou deixar aqui a informação que, reitero aqui a informação de que a live permanecerá disponível no meu Instagram por 24 horas. E com a autorização do Marco, é possível também depois disponibilizá-la no YouTube, para que vocês tenham acesso a essa aula brilhante que nós tivemos aqui. Marquinhos, eu vou te conceder aqui mais 2, 3 minutos para você fechar o teu raciocínio, fazer as suas considerações finais e se despedir aqui de todo mundo que nos acompanhou nessa manhã. Obrigado, meu querido amigo, professor Marcelo, aqui está sempre me acompanhando, né? Tem uma dedicatória de coração aqui, né? Para mim e para o professor Ingo, né? Então agradeço bastante essa oportunidade de estar aqui. E eu queria deixar um recado, né? Porque muito se tem debatido sobre essas questões aqui no Brasil e a gente está ainda sem uma falta de consenso. Para isso que a gente tem a tentativa de um grande evento aqui sempre em Porto Alegre para poder debater e, quem sabe, sair algumas propostas, né? Verdade. Está muito espraiado ainda, né, as questões relacionadas ao processo estrutural. Eu tenho uma ideia, fulano tem outra, Beltrano tem outra, enfim, né? Então a gente tem que se unir, né? Se unir. Esses dias fiquei sabendo que num congresso, enfim, pegaram minha tese e avacalharam, né, sem eu estar presente. Daí fica fácil. Ou então, provavelmente, o que aconteceu fora de contexto, né? Não, mas aí fica fácil. Na verdade, né? Em vez de estar debatendo ao lado, não, né? Vai fazer um negócio ao arrepio, né, do próprio autor que escreveu. Acho que o debate é necessário, né? Então, é que a gente possa se unir, porque a gente precisa de um rito para dar conta disso, né? Assim como existem vários ritos no processo civil, existem vários ritos em outras leis que dão conta de outros tipos de interesse. O processualista civil conhece, né, a pretensão de Marco versus Marcelo e acha que ali não pode fazer muita coisa, né, sobre o aspecto normativo, e eu concordo, não pode.
Agora, para poder entender esses novos contextos, a gente tem que sair da caixa. E sair da caixa é estudar a jurisdição constitucional, controle de constitucionalidade de leis, né? A Lei 9882/99, a 9868/99, que são leis pensadas para que possa se tocar, né, em aspectos normativos, e não só em Marco versus Marcelo. E parece que as pessoas não se dão conta disso. Querem discutir tudo à luz do processo civil, quando o processo civil é subsidiário e supletivo a essas leis. Então, por que tudo isso? Porque o processo estrutural também merece uma abordagem nova. À luz do processo civil, que é o que a gente tem por enquanto, sim. Mas ele precisa de uma vida nova, de um rito ainda a ser pensado. E quem sabe, a partir de lives como essa, a gente possa, né, dar concretude a isso. Mas o meu agradecimento aqui, não vou mais fugir. Né? Que bom, que bom. Mas, que bom, porque você tem demais, Marcos, a contribuir e a estimular, incentivar as pessoas. Você é um dos caras mais brilhantes que eu conheço, sobre todos os aspectos. Não só técnico, mas humano. E é por isso que eu insisti muito para fazer a live contigo, porque eu tinha absoluta certeza de que com essa a maestria com que você conduz a exposição das ideias, com que você desperta a humanidade das pessoas, seria importante. Sobretudo nesse momento de as pessoas estão isoladas e enxergam na live uma possibilidade de aprendizado. Mas também podem perceber, por meio dessa mensagem, uma mensagem de empatia, solidariedade, de esperança, né? E você faz isso como poucos. Eu registro aqui o meu agradecimento. Foi uma honra recebê-lo nesse projeto live. E para quem me acompanha, gosta dos meus textos, lê os meus livros, eu também deixo aqui registrado que o meu pós-doutorado passa pela generosidade do professor Ingo e pela amizade do professor Marco. Porque, como eu disse no início, ninguém se faz ou é sozinho na vida. E muito do meu aprendizado passa pela sua solidariedade, pelo seu apoio. Eu queria registrar esse agradecimento. Dizer que a casa é sua, volte sempre. Até para lhe homenagear, hoje eu estou de vermelho. Pois é, eu vi. Eu ia fazer a referência. Então, queria dizer que a casa é sua, volte sempre, Marco. Você será sempre muito bem-vindo. Eu tenho certeza que a gente encerra essa live com uma alma leve, porque eu também tenho certeza de que você despertou no coração das pessoas mais informação, mais empatia, mais solidariedade, viu? Não fuja das lives, porque você tem muito ainda que colaborar, tem muito que nos ensinar. Obrigado. Beijo grande para você, para todo mundo aí do PGD do Rio Grande do Sul. Que a gente possa se ver em breve. Tá bom? Tranquilo. Fica com Deus, meu amigo. Um abraço grande. Tudo de bom. Tchau a todo mundo. Obrigado. Beijo. Meus amigos, encerramos a live de hoje. Tenho certeza que vocês aprenderam bastante. Foi uma live incrível com o professor Marco Jobim. Lembrando, mais uma vez, que a live permanecerá disponível no meu Instagram por 24 horas e que logo, logo ela sobe para o meu canal do YouTube, para que vocês tenham acesso na íntegra às lições brilhantes apresentadas nesta manhã. Um beijo para quem nos acompanhou. Lembrando que amanhã, no Projeto Live, eu recebo agora o professor Lênio Streck e vamos tratar da crítica hermenêutica do direito. São todos sempre muito bem-vindos. Um abraço, fiquem com Deus. A gente se vê.